O Tá Rolando de hoje te leva até 1987. Há 30 anos, a FURB implantava 3 importantes cursos na área de ciências humanas: Serviço Social, Ciências Sociais e História. E é sobre esse último que a gente te conta hoje. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? O ano era 1987 e a banda Legião Urbana questionava os rumos do país. O presidente era José Sarney, o primeiro presidente civil depois do regime militar. Na economia, a hiperinflação era paga em cruzados, a moeda no Brasil na época. O computador mais moderno, o TK-3002, tinha memória de 1 megabyte. As televisões também eram bem diferentes e a TV a cabo mal começava. Os telefones eram fixos. O celular chegou ao país somente em 1990. Há 30 anos estávamos em meio ao processo de redemocratização do país, né? Em 1987. Naquela época não existia internet, não existiam computadores. O primeiro computador eu conheci em 1988, que foi trazido, importado por um professor que tinha acabado de voltar do seu doutorado e trouxe na bagagem um computador. Era uma coisa muito estranha, custava muito para ligar e ele não sabia lidar com aquilo direito. Era tudo feito à caneta e depois digitado, datilografado na máquina de escrever. O universo das comunicações também, o telefone de rua, poucas famílias tinham um telefone fixo em casa, então o telefone de rua, o orelhão, tinha fila para poder ligar para casa, ligar para alguém, mandar um recado. Sim, as coisas eram bem diferentes em 1987. E foi nesse contexto que o curso de História surgiu na FURB. E é esse o foco do programa de hoje. Para a coordenadora do curso de História, a professora Cíntia Rodrigues, o momento pelo qual o Brasil passava pode ter sido decisivo para a implantação do curso em 1987. Muitos professores já passaram pelo curso, né? Nós temos vários professores, o curso tem uma trajetória longa, né? De muito trabalho, de vários professores, acredito que sim, acho que foi importante também, foi um momento simbólico, né? Da história mesmo do país, né? Esse processo de redemocratização. Acredito que seja importante, né? Significativo para a trajetória do próprio curso. Em 2017, como em 1987, a professora define o papel do historiador como fundamental para a compreensão da sociedade. O professor de história, o professor pesquisador de história tem um papel fundamental, na minha opinião, uma vez que ele ajuda a formar o processo de cidadania do país, ajuda a construir o processo de cidadania, já atuando na prática docente, desde a educação básica até o ensino superior. Além disso, ele tem papel fundamental também nas discussões em torno dos vários contextos políticos, econômicos e sociais e culturais, nas diferentes perspectivas historiográficas. E principalmente, as reinterpretações que se fazem ao longo da história dos diversos fatos históricos que são produzidos pela sociedade. O curso de História seguramente impacta toda a educação básica da região, tanto na formação do curso de Pedagogia, porque o curso de História tem uma relação íntima com o curso de Pedagogia, porque é ali nesse curso que se prepara os professores das séries iniciais e com uma visão da história que o estudante aprende no curso de Pedagogia, que depois ele reproduz com essa visão na prática de sala de aula junto com as crianças. Então, depende muito da noção que ele tem de história, esse pedagogo que trabalha com os primeiros 5 anos da educação, da educação básica, ele trabalha a construção do conceito de cidadão, de homem, de mundo, a partir dessa noção. E do 6º ao 9º ano e no ensino médio, o professor de História tem um papel determinante para a construção da imagem e da leitura que se tem do mundo e do mundo de si mesmo, ou seja, o mundo próximo, mas também do mundo em torno, o mundo no qual se vive. Então, o primeiro impacto é na educação
e na formação humana que se dá em toda a região do Vale do Itajaí, de Blumenau. Em todas as escolas você vai encontrar pessoas que estudaram na FURB e que atuam lá como professor de História. Para lembrar do início dessa trajetória, a ex-aluna e hoje professora Cristina Ferreira conta que no início a formação era bastante diferente do que é hoje em dia. Nós tínhamos um curso assim muito próximo também da geografia, porque nesse período o curso de História ele não tinha essa vertente mais específica da história, da teoria, da historiografia. Então nós tínhamos muitas matérias de geografia no nosso curso de História. Ele foi concebido por pessoas daquela área temática que a gente denominava estudos sociais, que congregava História e Geografia. Então, eu lembro que eu tive vários professores de Geografia no curso de História e isso também me tornou licenciada em Geografia para as séries do ensino fundamental, né? Então, se eu tivesse que, digamos, indicar qual é a maior diferença, seguramente eu diria que é essa, né? Porque a consolidação da História e da Geografia como áreas que dialogam, mas que são distintas e que têm formas conceituais distintas, é algo que já era presente em 89, mas que aqui na FURB não era assim ainda realizado pelos professores que conceberam o curso. Então eu destacaria essa diferença desse período. Ela recorda também da importância e do foco do curso nos seus primeiros anos, dedicados ao estudo da história do Vale do Itajaí. A história do Vale do Itajaí, praticamente ela era estudada com restrições muito grandes, né? Só pessoas que iam para Florianópolis cursar o mestrado na UFSC, o que naquele período, né, dos anos 80 era muito complicado, estudavam de fato a história de Blumenau e a história do Vale do Itajaí. E como a FURB, por excelência, é uma universidade que tem essa marca, né, de ser pensada como uma universidade regional, havia também uma tentativa enorme de favorecer esse tipo de debate nos estudos de Vale do Itajaí. Então nós tínhamos aqui muitos professores que fizeram mestrado na UFSC e que estudaram Blumenau como, digamos assim, centro de suas pesquisas. Para não dizer quase todos eles eram especialistas em história do Vale do Itajaí de Blumenau, o que permaneceu durante muito tempo no curso de História, eu diria até praticamente durante uns 25 anos, nós não tivemos professores especializados em áreas, né, em determinados concursos. As pessoas estudavam Vale e assumiam, por exemplo, História Antiga, História do Brasil e outras matérias. Hoje não, hoje o curso é composto de professores especialistas nas mais diferentes vertentes e tempos históricos, com teses na área de História Antiga, Medieval, Moderna, Contemporânea e também de Brasil. Cristina responde hoje pelo Centro de Memória Oral e Pesquisa, uma das estruturas do curso da FURB. O Centro de Memória, ele existe desde 1999, ele foi criado pela professora Maria Luísa Renaud e pela professora Sueli Petri para estudar o Vale do Itajaí, fazer pesquisa sobre o Vale do Itajaí. E hoje em dia nós aqui temos muitas pesquisas relacionadas, né? A gente tem já 2 linhas de pesquisa. Eu mantive a da história do Vale do Itajaí e acrescentei a de cultura histórica e memória, literatura, porque hoje sou professora de História do Brasil aqui na universidade, então nós fazemos várias pesquisas ainda relacionadas ao Vale. Atualmente eu tenho bolsistas estudando, por exemplo, um livro escrito por Hermann Blumenau, chamado O Sul do Brasil, em 1850, para tentar favorecer, de algum modo, mais pesquisas sobre a imigração estrangeira para o Vale do Itajaí. E também estudo um intelectual que escrevia a história do Brasil, chamado Otávio Tarquínio de Souza. É muito relevante e significativa a atuação dos pesquisadores da área de história desse curso, junto à produção de documentos, produção de um arquivo, mas também de uma imagem que a região tem de si mesma, junto com a produção de outros institutos de pesquisa e organização junto às empresas, junto aos movimentos, para que eles preservem, construam o seu referencial documental histórico. Então,
O fato de haver o curso de História aqui produz um arquivo razoável para a região e também a pesquisa desses arquivos. Além disso, nós vamos encontrar estudantes formados no curso de História aqui atuando em grandes universidades do Brasil e até fora do Brasil. Então, ele também colabora, o curso de História colabora com a pesquisa e a produção de intelectuais na área de História. É o que também acha essa estudante do curso, que escolheu ser uma professora historiadora. O curso ele tem uma vertente que pensa no professor historiador e no historiador professor, que faz com que tenha uma imbricação entre a pesquisa, a parte da escrita da história, e também a prática docente. Então, isso me chamou bastante atenção, me fez me manter no curso até agora. A graduação em História da FURB confere o título de licenciado, tem duração de 8 fases e é oferecida no turno da noite, apenas no vestibular de verão. Como campo profissional, o historiador pode trabalhar como professor na educação básica, ensino fundamental, médio e superior, em arquivos, museus, assessoria histórica para televisão, cinema e rádio e também em órgãos públicos e instituições culturais e em projetos vinculados à área de preservação do patrimônio e da memória histórica. Na FURB, a graduação conta com projetos, laboratórios e grupos de pesquisa como o PIBID, Programa de Iniciação à Docência, o Centro de Memória Oral e Pesquisa, o Centro de Pesquisa em História da América, o Grupo de Pesquisa em História Ambiental do Vale do Itajaí, o Laboratório Blumenauense de Estudos Antigos e Medievais, o Laboratório de Didática da História, Laboratório de Estudos Contemporâneos e o Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão sobre Movimentos Sociais. Os nossos alunos têm uma série de oportunidades no curso, principalmente um dos pontos altos é a excelente qualificação dos nossos professores. Nós temos vários professores doutores, estes professores realizam várias pesquisas, diversas pesquisas, para tanto nós temos várias bolsas de pesquisa, que são oportunidades para os nossos estudantes, além de bolsas de extensão e o próprio programa PIBID, que é o programa de iniciação à docência, onde também o nosso estudante, ele conhece a realidade de escolas aqui da região, principalmente em Blumenau, acompanha os professores, né, e realiza práticas docentes. Então aqui nós temos diversas possibilidades de bolsas de pesquisa, de extensão e do programa PIBID. Temos 2 monitores aqui trabalhando diretamente no laboratório. Esses monitores também ajudam na matéria Pesquisa em História, que é ministrada no curso de graduação aqui. E temos outros bolsistas na área que eu citei há pouco, né? E alguns voluntários também, os alunos se animam, né? Querem aprender a fazer pesquisa, então eles vêm aqui para isso. A historiadora Sueli Petri participou do processo de implantação do curso de História na FURB e foi também uma das primeiras professoras do curso, já no primeiro semestre vigente, em agosto de 87. 30 anos de curso de História na universidade é de vital importância, porque a sua extensão não ficou apenas restrita à região de Blumenau, a cidade, mas sim ao Grande Vale do Itajaí. Nós formamos ao longo desses anos muitos professores que hoje são doutores, fizeram seu cursos. Então é uma contribuição muito grande, porque além de formarmos e atendermos uma demanda no Grande Vale do Itajaí, muitos desses acadêmicos que saíram do curso de História estão atuando nas suas cidades, não apenas nas escolas, mas também em arquivos, em museus. A formação que o curso proporciona a estes profissionais que saem da universidade é muito rica, porque eles também têm a oportunidade, nos dias de hoje, de fazer uma releitura dos acontecimentos das suas cidades, das suas regiões, produzindo trabalhos científicos de grande mérito e estendendo a questão da pesquisa em várias áreas do conhecimento, onde a história é um elemento importante para a sua execução. Essa experiência de passar de um mundo do papel, o mundo físico, para o mundo virtual, o mundo digital, para mim é uma experiência que
tive a felicidade de vivê-lo, ou seja, de fazer parte desse momento de modificações profundas. E muitas vezes quem nasce nesse mundo não tem a dimensão do que era isso há poucos anos atrás. Ou seja, quando esse curso aqui começou, os 3 cursos começaram, o mundo era todo em papel e você ia para a biblioteca da FURB, para você encontrar um livro, eram gavetas enormes e estantes cheias de gaveta e você tinha que achar por ordem alfabética o nome do autor e a primeira letra do nome do autor. Você abria aquela gaveta e começava a virar fichinhas. Aí você aguardava, porque se alguém estivesse na letra B, por exemplo, você teria que esperar essa pessoa terminar para dar outra, ir para a gaveta, depois a outra. Então você podia ficar na fila para achar a ficha do livro, às vezes meia hora, 40 minutos. Então, hoje com essas facilidades, os estudantes reclamam da dificuldade que é ler. Nós, na época, a gente tínhamos grandes dificuldades para achar o livro. Acho que essa experiência valeu a pena viver nos últimos 30 anos. O Tá Rolando de hoje fica por aqui. Dúvidas e sugestões, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais. O programa volta na semana que vem. Tchau! Mas sonhando solto.